O evangelho deste domingo, 16 de junho de 2019, dia da Santíssima Trindade do tempo comum, é o de São João, no capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 15. E aqui centraremos a reflexão evangélica na verdade, que não tem nenhuma relação com os conceitos daqueles que usam versículos do Evangelho de João para falar em verdade, para, a cabo, mentirem e enganarem. Antes desta reflexão, convido a que vocês deem seu joinha aqui nesse vídeo, nos outros vídeos do nosso canal, inscrevam-se, ativem o sininho, compartilhem e comentem civilizadamente, isso tudo de graça e ainda nos ajudando. E por favor, visitem o blog cartasproféticas.org/colabore e aí sim, faça sua contribuição material, objetiva, para nos apoiar nesse projeto que reputamos de extrema relevância para o nosso país, para o nosso mundo e para cada um de nós. No Evangelho de João, como anunciamos antes da vinheta, vemos que Jesus anunciou aos seus discípulos, presente com eles, nessa segunda parte do Evangelho de João, que é o capítulo 16, que lhes enviaria o Espírito da Verdade. É bom que nós nos demos conta do seguinte nesse Evangelho, que Jesus, ao se referir ao envio do Espírito da Verdade, ele diz que o fará porque o Espírito da Verdade é o Espírito do Pai. E o Pai, então, que o enviou, também enviará o Espírito da Verdade. Então há a Santíssima Trindade aqui. O Pai que no decorrer de toda a Bíblia é aquele que cria, é aquele que gera a vida, é aquele que, de acordo com Gênesis, sopra o hálito da existência em todos os seres, notadamente no ser humano com a sua vasta diversidade, sendo masculino e feminino essencialmente. Ruá, que é o hálito de Deus soprado, fazendo com que a natureza se junte do pó da terra, do humus do mato, para fazer um Adão e uma Eva, ou fazer a humanidade, porque Adão quer dizer humanidade e Eva quer dizer feminilidade. É o Pai que está lá criando. É o Pai que junta tudo para criar. E é Ele que enviou Jesus, o Filho, histórico, concreto, situado temporalmente, situado cultural, geográfica, econômica e politicamente na Palestina. Um Jesus efetivo, Jesus real, um Jesus em movimento. É ali que Deus também age. É ali que Deus está privilegiadamente em Jesus. E é Jesus agora reunido com a sua comunidade, com a sua igreja, com seus discípulos iniciais, que se transformarão em muitos outros discípulos e discípulas, que é o próprio Pai com a sua fisionomia plenamente humana, plenamente salvadora, plenamente libertadora, ativa e presente com a sua comunidade. E este Jesus, que é histórico, é libertador, é salvador, que não serve a artifícios, a interesses mesquinhos, religiosos ou de quem quer que seja, este Jesus anunciou um pouco adiante nesse capítulo que no mundo eles, os discípulos que ali estavam com ele, passariam por muitas aflições e conflitos.
E é essa experiência do Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que a igreja tem. De viver Jesus, de puxar o Jesus histórico, de trazer a sua palavra, de recuperar a sua memória neste tempo de conflitos. E que conflitos eram esses que a comunidade joanina enfrentava? Enfrentava o conflito da religião usada para perseguir, para matar, como acontecera com o próprio Jesus, ou na negociata corrupta com Judas, que o levou à traição e ao enforcamento. Ou na tentativa de fragilizar o colégio apostólico, endemoniando Pedro, para que Pedro enfraquecesse o próprio Jesus. Ali, nesse ambiente de traição religiosa, o Espírito enfrenta com os discípulos a igreja, faz a igreja ser, a comunidade ser, esta resistência, esta força para enfrentar os conflitos. E também esse Espírito ali fortalece os discípulos em torno da verdade inarredável, fácil de ser perdida no meio dos conflitos, no meio da guerra, no meio da perseguição, no meio da matança, como ocorreu aos discípulos de Jesus. E aqui aparece o Império Romano, embora não no texto, né, mas ao longo de João, o Império Romano como aquele que é gerador de conflitos, conflitos reais, conflitos em forma de traição, em forma de perseguição, em forma de julgamentos na calada da noite, com delações absolutamente mentirosas, na forma da crucificação. Ali o Espírito age no meio desses conflitos. E também de alguns confusos que atribuem uma série de coisas a Jesus, como por exemplo alguns que sobraram dos discípulos de João o Batista, que ajudaram a perseguir os discípulos de Jesus, gerando conflitos, gerando perturbação, gerando dor, gerando sofrimento. É ali que o Espírito deveria manter os discípulos sempre bebendo da fonte da verdade, que é Jesus. Jesus é a aletheia, como diz João, no grego, língua original no qual foi escrito. É ali, na aletheia, na verdade, que não é verdade sobre as coisas, mas é verdade sobre Deus, sobre Jesus mesmo, sobre o projeto de vida abundante que ele veio trazer para o mundo. Ali, é ali que o Espírito os remete à verdade. Esta verdade é fundamental. Primeiro, para não se perder de vista Jesus, como aliás muitas igrejas hoje perderam o Jesus da verdade. Perderam o Jesus circunstanciado histórica e geograficamente, e também temporalmente. Afastaram-se do Jesus que se realiza no meio dos conflitos. Esta verdade é para sempre recuperar sob o sopro, sob o impulso do Espírito Santo, o Jesus de quem nunca devemos nos afastar, mesmo que os negócios deste mundo imperial dominante, mesmo que os interesses tentam nos seduzir, ali a verdade deve sempre nos manter em comunhão, em elo, em ligação, em conexão com Jesus histórico e verdadeiro. E é outro aspecto desta verdade que o Pai há de lembrar sempre, porque foi Ele que mandou o Filho, que é Jesus, o Salvador, o Redentor, o libertador da opressão, aquele que libertou as mulheres, aquele que libertou os pescadores, aquele que tirou da morte seu amigo Lázaro. Este é o libertador que liberta até mesmo da morte. Este Jesus é enviado para enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que num determinado momento foi o advogado, foi o paráclito para defender no recuo, no medo, enquanto não se podia saber de toda a verdade. Agora o Espírito é para o enfrentamento, é para sair só da resistência, mas para avançar, para realizar o propósito do Filho que é enviado pelo Pai. Esse é o grande desafio da verdade, que é o Espírito da verdade, que remete sempre para o concreto, para o real,
para o mundo onde as coisas acontecem. Não retira os discípulos para fechá-los nos conventos, nos recintos distintos e até separados por muralhas do mundo. Nem os acrisola, nem os junta dentro de templos para que eles se refugiem, fugindo covardemente do mundo. Não, os manda para dentro do mundo, para que eles entendam qual é a sua missão, que é a mesma do Pai que enviou o Filho. Para concluir, é bom que a gente diga que a missão dos discípulos e discípulas de Jesus, de acordo com o que nos ensina São João, nesse capítulo, é a de realizar Jesus aqui e agora, dentro dos conflitos, não fugindo deles, não os disfarçando, não os mascarando, não os pintando de outra forma, mas entendendo os conflitos. E os conflitos que mataram Jesus, que perseguiram os discípulos, estão hoje também ativos no nosso mundo. Aqui no Brasil, esses conflitos são tremendos e nos ameaçam. Até mesmo quem usa o versículo 32 do capítulo 8 de São João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou usa para mentir, ou usa para fazer pacto com o demônio, como Jesus mesmo diz no capítulo 8 mais adiante. Não usa para libertar. Então, o Espírito tem a grande missão aqui, de acordo com o que descreve João, de nos aproximar da verdade. A verdade que liberta. Liberta porque reconhece a opressão, porque reconhece todos os mecanismos, até não aparentes, ocultos, escondidos, para destruir as vidas humanas, destruir a obra da criação, destruir a vida de modo geral. Ele mostra. Segundo o Espírito mostra como se defender. E nos dá as palavras da verdade que vêm de Jesus para nos defendermos. E o Espírito mostra também como avançarmos, como irmos avante na realização de Jesus. Como disse um pregador, Jesus não tem outras mãos, não tem outros olhos, nem outros ouvidos, e nem outra inteligência, hoje aqui, historicamente, a não ser nós, seus discípulos e suas discípulas, que devemos agir em comunidade. É na comunidade que se interpreta Jesus, é na comunhão que se entende Jesus, e não individualisticamente. O individualismo distorce Jesus, na comunidade Jesus se engrandece, Jesus aparece como é, nós o entendemos melhor, não com louvores alienados, nem com missas papaóstias, nem com cultos que alienam as pessoas, mas com Jesus histórico, latente e também ativo em nós pela ação do Espírito Santo dentro desta história onde nós estamos. Que esse Espírito te fortaleça, que esse Espírito te ajude a te converteres, que esse Espírito desabroche em ti a saudade da comunidade de fé, a saudade da comunidade eucarística, a saudade da comunidade onde o Pai se realiza com seus filhos e filhas. Que o Espírito te fortaleça, que o Espírito te ajude, que o Espírito revele em ti a verdade e te dê a coragem para viver esta verdade a partir da comunidade da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.